Então, pessoal, bem-vindos à terceira e última parte de nossa jornada pela história da inteligência artificial, tá? A leitura essencial para essa aula é o capítulo 2 agora, tá? Tinha passado o capítulo 1, agora é o capítulo 2 do livro Inteligência Artificial, de Margaret Bolden. No entanto, informações complementares, relevantes também, né, podem ser encontradas tanto na seção 1.3 do AIMA, né, Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, de Russell e Peter Novick, e também no capítulo 1 do livro de Tom Towle, né? Espero que esses outros dois vocês já tenham lidos. Outro texto relevante, embora em inglês nesse caso, é o verbete Artificial Intelligence da Stanford Encyclopedia of Philosophy. Aliás, vale até fazer um parênteses aqui para recomendar a Stanford Encyclopedia of Philosophy. É, sem exagero, um dos melhores pontos de partida para qualquer tema em filosofia e até em áreas próximas, né, como nesse caso aqui, inteligência artificial. Os verbetes dessa enciclopédia sempre são escritos por especialistas na área, tá? E tem um nível de profundidade e clareza que dificilmente se encontra por aí. Você vê que são verbetes bem grandes aqui. Esse aqui, a história da IA, o que exatamente é IA, né? Temas que eu tratei na aula. Approaches para IA, tá vendo? Logicista, não logicista, o crescimento explosivo da IA, enfim, ó, a ética IA, essas partes aqui que vocês vão trabalhar em máquinas e mentes, tá? Então, é um lugar para sempre procurarem, tá? Beleza. Esses verbetes estão em inglês, né? Mas existe a tradução de alguns verbetes para o português numa série chamada Série Investigação Filosófica da NEPFIL. Tá? Não vou colocar aqui porque não tem nenhum, pelo que eu lembro, não tem nenhum verbete específico sobre IA lá. Dito isso, vamos começar. Nas últimas décadas, a pesquisa e o desenvolvimento em IA passaram por um crescimento extraordinário. Não apenas em termos de investimentos financeiros e de aplicações comerciais, mas sobretudo pela proliferação de novos métodos e modelos que transformaram o campo. Nessa aula, vamos examinar, ainda que de maneira superficial, os principais vetores desse crescimento teórico. Alguns dos conceitos e técnicas fundamentais que têm funcionado a transformação da IA e refletir sobre como eles ajudaram a moldar a IA contemporânea. Mais especificamente, vamos falar, isso aqui está numa ordem mais ou menos cronológica. 1. O amadurecimento da pesquisa em redes neurais. 2. A adoção de técnicas probabilísticas, que tomaram o lugar da abordagem logicista inicial. 3. O avanço do Big Data, Big Data ou Big Data, né, com a crescente disponibilidade de dados, tipos variados e em quantidade massiva e a capacidade de processamento maior. E o avanço de métodos de aprendizado de máquina e Deep Learning, né, aprendizado profundo. Esses são pontos que eu pretendo discutir com mais profundidade no terceiro módulo do curso. Redes neurais, técnicas probabilísticas, Big Data, aprendizado de máquina, além de outro estudo de caso, no caso agora sobre os LLMs, né? Large Language Models, que é a categoria na qual se enquadram sistemas como o ChatGPT, o DeepSeek, entre outros. Tá? Então vamos continuar aqui falando das redes neurais. Então, desde o ressurgimento do conexionismo, isso lá na década de 80, as redes neurais vêm passando por uma trajetória marcada por avanços teóricos e práticos. Como mencionado na última aula, esse ressurgimento foi impulsionado pela redescoberta do algoritmo de retropropagação, backpropagation, que permite o treinamento de redes neurais, um treinamento eficaz, né, de redes neurais de multicamadas. Ele funciona, esse algoritmo, né, depois eu vou tentar falar mais dele, mas de maneira bem geral, ele funciona em duas etapas principais. Primeiro, a rede faz uma
propagação para frente, né? Então, você tem um sinal entrando pelas camadas de input, ele vai sendo propagado até chegar no output, gerando a saída. E em seguida, né, a rede calcula o erro, né, vamos dizer que a saída foi errada, e ela vai propagando para trás, por isso que é back propagation, modificando os pesos dos nodos da rede. Tá? A gente vai voltar a esse ponto no terceiro capítulo. Embora esse algoritmo tenha sido inicialmente descoberto por Bryson e Ho em 1969, ele foi reinventado por pelo menos 4 grupos distintos na década de 80, sendo aplicado a diversos problemas de aprendizado, tanto na ciência da computação quanto nas ciências cognitivas. A publicação da coletânea, essa daqui, ó, Parallel Distributed Processing, de 1986, teve um grande impacto entre os pesquisadores da ciência cognitiva, consolidando os chamados modelos conexionistas como uma abordagem relevante na construção de sistemas inteligentes. Então, essa coletânea foi organizada por James McClelland, David Hummelhart, e ela apresentou modelos de redes neurais inspirados no processamento distribuído que ocorre no cérebro. Essa obra ela teve um grande impacto na pesquisa não só de ciência cognitiva, mas na própria pesquisa de inteligência artificial. Por quê? Porque ela oferecia base teórica sólida para o avanço das redes neurais e do aprendizado automático. Né? Só um ponto, tá? Rede neural e aprendizado, apesar de muitas vezes virem junto, não quer dizer que todo machine learning seja com redes neurais. E nem que basicamente toda rede neural, é muito difícil não ter machine learning, mas nem todo machine learning ocorre com redes neurais. A gente lembra lá do caso jogador de damas, do Arthur Samuel, não tem rede neural ali, tá? Então, essa obra, apesar de ser da ciência cognitiva, ela teve um impacto nas pesquisas de inteligência artificial, porque ela oferecia essa base teórica sólida para a ideia de redes neurais e de aprendizado automático. Ela foi um marco na revalorização do conexionismo ao revelar o potencial dessas redes para lidar com problemas complexos, né? No modelo de capacidades humanas que desafiavam abordagens mais tradicionais, como aquela baseadas em lógica simbólica. Né? Lembrando que naquela época, na década de 80, os modelos conexionistas e simbólicos, especialmente a GoFi, ainda eram vistos como concorrentes. Então a perspectiva atual é bem diferente disso. Atualmente a gente tende a enxergar as abordagens conexionistas e simbólicas, não necessariamente GoFi, né, simbólicas geralmente usando probabilidades, como complementares e não como excludentes. Na década de 80 eram tidos como excludentes. Essa época também, a década de 80, marcou a separação mais clara entre IA de um lado e ciência cognitiva do outro. E, consequentemente, o campo das redes neurais acabou se dividindo em 2 ramos. Um voltado para o desenvolvimento de algoritmos e arquiteturas eficazes, IA, e o outro voltado à modelagem de propriedades empíricas de neurônios reais, que é as ciências cognitivas. Então, e o atual sucesso do Deep Learning, que é baseado em redes neurais profundas, ou seja, com múltiplas camadas ocultas, representa o ápice desse percurso iniciado nessa época ainda aí, dessa revalorização do conexionismo. Como eu falei, o profundo de Deep Learning se refere a redes neurais profundas, ou seja, com várias camadas ocultas que permitem a construção de representações hierárquicas de dados. Né? Isso é crucial para tarefas como, por exemplo, visão computacional, pensamento de linguagem neural, jogos complexos. Né? Você deve lembrar das redes neurais rasas, né? Como os perceptrons simples. Né? Elas não conseguiam fazer certas funções, não conseguiam, por exemplo, aprender o ou exclusivo. Né? As redes neurais profundas conseguem fazer essas coisas. Então, essa combinação de redes neurais profundas com disponibilidade de grande volume de dados, né, para treinar as redes e de poder computacional, porque essas redes neurais profundas precisam de mais poder computacional,
trouxe a IA ao cenário atual que a gente se encontra, né? Marcado por resultados impressionantes em diversas áreas, né? Além disso, né, para não pensar só que a questão das redes neurais é só uma questão de profundidade, nessa época também, nos anos 80, já se tinha a apresentação de outros tipos de arquiteturas, né, como, por exemplo, redes convolucionais, né, que tem feedbacks, redes recorrentes, certo? E essas redes também têm sua importância, tá? Então, houve uma diversificação, não só na profundidade, como nos tipos de redes neurais, que começou nessa época aí, nos anos 80. Tá? Então, o segundo ponto são os métodos probabilísticos. Vocês devem lembrar que, nos primórdios, a IA era dominada por uma abordagem logicista, baseada em regras simbólicas e raciocínio dedutivo, a chamada GOFAI. Esses sistemas eram baseados na manipulação de símbolos e regras lógicas que dependiam de representação explícita do conhecimento, né? Como vimos, a abordagem logicista bateu no teto, né? Tem suas limitações e tem dificuldade de lidar com incertezas, com ambiguidades, com ambientes mais complexos, né? Por motivos que a gente tratou lá, por exemplo, ambiguidades ou complexidades são difíceis de você reproduzir em lógica. A lógica lida com certeza e não com incertezas, etc, etc. Um caminho natural para lidar com essas questões era adotar métodos probabilísticos, né, igualmente formalizados, né? Você precisa ser formalizado, que você precisa programar no computador. A aceitação moderna dos métodos probabilísticos em IA se deve muito à obra de Judea Pearl, que é esse cara aqui, ó. Judea Pearl. Então, em 88, Pearl lançou um livro chamado Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems, né, que consolidou o uso da probabilidade e da teoria da decisão como fundamentos legítimos para o raciocínio automatizado em ambientes incertos. O livro em questão é esse daqui, ó. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems, Networks of Plausible Inference. Tá. Esse livro aí já é antigo, né? O Pearl continua vivo, continua escrevendo. Então tem obras mais recentes dele, né? O Causation também já está antigo, né? Tem outras mais recentes, tá? A gente vai ter a oportunidade, na terceira parte do curso, de ler uma parte de uma obra do Pearl, que é esse daqui, ó. O livro do porquê. Né? Esse livro aqui é um livro voltado para a divulgação científica. Tá? Então não tem a profundidade matemática dos outros, né? Talvez seja até bem-vindo para muitos de nós. Mas é um livro escrito pelo próprio Pearl para explicar as teorias dele, explicar a importância das teorias deles, etc. Tá? É um livro bom, um livro fácil de ler, etc. Tá? O ponto é o seguinte, que o Pearl demonstrou como a probabilidade poderia ser aplicada de forma sistemática para modelar o raciocínio sob incerteza, oferecendo assim uma estrutura clara e eficaz para agentes que se adapta aos desafios da IA. Claro, o Pearl não estava sozinho nesse movimento, mas tem um artigo também muito influente do Peter Cheeseman, de 85, até antes do livro do Pearl, chamado In Defense of Probability, que também criticava as abordagens logicistas, deterministas, defendendo a probabilidade como o modelo matemático mais adequado para representar conhecimento sobre certeza, conhecimento incompleto, esse tipo de coisa. Então, a partir desses marcos, a IA passou a incorporar uma abordagem mais flexível, capaz de lidar com as complexidades e nuances do mundo real. A principal inovação introduzida por Judea Pearl foi o desenvolvimento das redes bayesianas, né? Um formalismo que possibilita representar o conhecimento incerto de forma eficiente e que deixa claro como é que se realiza diversos tipos de inferências probabilísticas, né? Inferência causal, inferência diagnóstica, né? Vários tipos de inferência. Inferência intervencionista. Depois a gente vai voltar também a esse ponto na terceira parte do curso, né? Isso aqui é uma rede
bayesiana bem simples, né? Mas vamos falar disso aqui melhor depois. O ponto aqui é que, ao superar os limites do sistema de raciocínios da década de 50, 70, as redes bayesianas se transformaram no padrão para raciocínio sobre incerteza e ainda influenciaram os sistemas especialistas, né? Eu falei que esses sistemas especialistas existem até hoje, só que hoje, em vez de eles serem sistemas baseados em lógica, eles são sistemas baseados em probabilidade. Então, por exemplo, se há discordância entre pares, ele não vai travar. Ele vai dar uma probabilidade de cada opinião. Isso também é um avanço importante. Então, só para citar algumas vantagens das redes bayesianas, né? Elas permitem representar a relação de dependência e independência entre variáveis probabilísticas de forma explícita. Elas facilitam a inferência probabilística, mesmo em contexto de informação incompleta. Elas oferecem uma base formal para o raciocínio causal, possibilitando não apenas prever eventos, mas entender o impacto de intervenções, e ela torna possível a atualização de crenças, né, dos agentes artificiais à medida que novas evidências são observadas de forma matematicamente consistente e computacionalmente menos custosa, né? Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu uso alguns agentes de IA e um deles utiliza exatamente redes bayesianas. Outra aplicação relevante da IA, ou da probabilidade na IA, são os chamados métodos de Monte Carlo. Daí o nome aqui, Monte Carlo, é uma referência a Mônaco, né? Que é onde tem cassinos. Então, métodos probabilísticos, eles botaram o nome de métodos de Monte Carlo, que é uma família de técnicas que utiliza a amostragem aleatória para resolver problemas complexos de inferência, otimização e tomada de decisão. Tá? Então, às vezes você calcular a resposta exata de um problema dá muito trabalho. Ou é difícil, ou é muito custoso computacionalmente. Então, os métodos de Monte Carlo aproximam esse valor real por meio de simulações probabilísticas. Por exemplo, eu falei que eu peguei várias matérias de matemática e tal, e computação no doutorado. E aí, às vezes, tinha matérias de matemática que tinham questões que eu não sabia calcular. Né? Tinha áreas que eu não sabia calcular. Tinha que integrar um gráfico para saber qual era a parte da distribuição de probabilidade que era aquilo. Então, muitas vezes eu utilizava o método de Monte Carlo. O que eu fazia? Eu pegava um quadrado, uma área que eu sabia calcular, um quadrado, e aí fazia um gerador randômico de pontos e saía lançando pontos no quadrado e via qual era a porcentagem dos pontos que eu lancei no quadrado que caíam abaixo da área que eu tinha que calcular. Daí, simplesmente, eu pegava essa porcentagem. Deu 30%, tá na área que eu quero saber. Então, ela tem 30% da área do quadrado. E eu sei calcular a área do quadrado. É basicamente isso aqui que você faz no método de Monte Carlo. Você aproxima um valor. Claro que nunca dava 30%, vai dar 99,998. Sabe? Vai dar um valor sempre aproximado. Quanto mais pontos eu lançar, mais próximo do valor real vai dar. Outra coisa, em vez de eu pegar uma árvore de decisão e eu sair testando todas as decisões, a gente vê que explosão combinatória torna isso difícil, o método de Monte Carlo ele pode fazer o que se chama de random walk, caminhada randômica. Ele começa em qualquer lugar randômico da árvore e anda um pouco e vai testando. Ele estima qual o melhor caminho, assim. Então ele não testou tudo. Ele foi começando de lugares randômicos. Claro que quando a gente pensa em tentativas randômicas, a gente pensa em 3 tentativas, 5. Não, o método de Monte Carlo está fazendo aqui 1 milhão de tentativas, 10 mil, 100 mil, entendeu? E aí eles conseguem estimar. Eu acho que o algoritmo do Google, de busca do Google, utiliza esse tipo aqui de random walk, pelo que eu lembro, tá? Então, esses métodos são especialmente úteis quando o espaço de probabilidades é muito grande para ser explorado de forma exaustiva, ou, em geral, quando a computação é muito custosa. Né? Lembro da questão da explosão combinatória. Né? Um exemplo notável é o Monte Carlo Tree Search, que é um algoritmo de Monte Carlo que a gente vai ver que é usado no AlphaGo, né? Jogo
ou uma IA que joga Go. Então, repetindo, esse tipo de abordagem com métodos de Monte Carlo contorna a explosão combinatória e é essencial quando é que precisa realizar cálculos em tempo real. Então, imagine que você é um robô, você tem que calcular, você tem um tempo para calcular. Você não pode ficar calculando o tempo que quiser até chegar na resposta exata. Não, você tem um tempo, você tem que agir. Né? Então, nesses casos, é melhor você agir a partir de um método de Monte Carlo, mesmo que ele não te dê 100% de certeza, do que você ficar pensando e não agir. Tá? Imagina que tem um leão querendo te comer. É melhor você agir com incerteza, fugir, né? Mesmo que você fuja errado, do que você ficar, não, deixa eu pensar se realmente é um leão, ou talvez é alguém imitando o leão, é loucubrando, e o leão vai e te come. Né? Então, nesses lugares em que você tem limite de tempo, em que a computação não pode ser muito custosa, os métodos de Monte Carlo são muito importantes. Então, em resumo, a transição da lógica clássica para a probabilidade na IA, essa transição é muito importante, tá, gente? Representa uma mudança profunda na forma como entendemos e modelamos a realidade. A lógica, com sua rigidez e certeza, foi por muito tempo a base dos sistemas de IA, onde cada passo e decisão eram claramente definidos e determinísticos. No entanto, ao lidarmos com o mundo real, repleto de incertezas, variáveis independentes, dados imprecisos, fica claro que a lógica por si só não é suficiente para capturar a complexidade e a fluidez da informação. Né? Então, a comparação da probabilidade com sua capacidade de lidar com o desconhecido e de atualizar crenças à medida que novas evidências surgem possibilitou a criação de modelos mais adaptáveis e robustos. Tá? Então, redes neurais, probabilidade é o segundo ingrediente. O terceiro ingrediente é o Big Data. Né? Então, tradicionalmente, a ênfase na pesquisa de IA sempre esteve nos algoritmos. Mas os avanços recentes indicam que, em muitos problemas relevantes, o foco se transferiu para os dados. Nas últimas décadas, a disponibilidade massiva de dados e o aumento significativo do poder computacional permitiram que sistemas de IA se tornassem menos dependentes de algoritmos complexos, com resultados satisfatórios sendo alcançados muitas vezes com base em grandes volumes de dados. Né? A gente vai ver lá quando a gente for lá do AlphaZero, do AlphaGo, como isso aqui ocorre. Dessa forma, os conceitos de Big Data e Machine Learning se tornaram fundamentais para o avanço da IA, permitindo não só melhoria em tarefas específicas, mas também uma explosão de novas aplicações. Né? Um exemplo desse trabalho é um trabalho pioneiro do David Yarosky, né, de 95, né, tem 30 anos, sobre desambiguação de sentido de palavras. Né? Por exemplo, banco. A palavra banco é ambígua. Né? Para eu saber se quando alguém fala banco, se ela está falando de banco de praça ou de banco de colocar dinheiro, depende do contexto. Né? A gente viu que as IAs têm dificuldades em fazer esse tipo de desambiguação. Né? Não tem regras muito claras, né? De quando é que você usa banco em um sentido, banco e talvez exista para banco, mas para outros casos não vai ter. Yarovsky demonstrou que, ao trabalhar com um corpora, né? Corpora é um corpus de texto grande, né? Corpora é o plural de corpus, né? De um corpuses, corpora enormes de texto em linguagem natural, ou seja, dados não rotulados. A gente vai ver essa diferença de dados rotulados e não rotulados também é muito importante. Né? Dado não rotulado é aquele que ele não está categorizado, tá? A máquina ela tem que interpretar. Um dado não rotulado precisa ser interpretado. Um dado rotulado é um que já está categorizado. Você bota uma hashtag rotula. Semi-rotula ou rotula. Então esses modelos de Yarovsky, a partir de corpos de texto corpora de textos muito grandes, ou seja, com dados não rotulados, eles podiam aprender a distinguir os diferentes significados de palavras ambíguas com pouca ou nenhuma necessidade de dados rotulados por humanos, ou seja, sem intervenção humana. Né? Então, só repetindo, rotular um dado é atribuir uma categoria. Né? Então, você dá uma foto. Uma foto é um dado não rotulado. Vamos dizer que eu queira saber se aquilo que está na foto é um homem ou uma mulher. Né? Se eu dou a foto e boto hashtag homem, eu rotulei o dado. Então,
Aí o computador ele sabe, ó, essa imagem está pareada com esse rótulo, homem. Se eu dar só a foto para ele, é um dado não rotulado. A gente vai tratar disso adiante, tá? Então, a precisão obtida por Yarovsky superou os 96%, 9%, que era um marco importante, né? Para IA que tradicionalmente dependia de dados rotulados e algoritmos complexos para resolver problemas de linguagem. Né? Então, lembra lá do GPS, né? General Problem Solver. O cara tinha que primeiro transformar o problema na linguagem do computador, né? Que é o equivalente a rotular o dado. Aí o computador conseguia raciocinar. Aqui não, dado não rotulado. Toma aqui o dado cru e o computador tá conseguindo dar o jeito, né? Então, esse fenômeno reflete a ideia de que a quantidade de dados pode superar as limitações de algoritmos. Essa tendência pode ser vista como a resposta ao chamado problema do gargalo de conhecimento. A dificuldade enfrentada pela IA em representar explicitamente todo o conhecimento necessário para lidar com problemas complexos. Com dados em larga escala, em vez de programar manualmente cada aspecto do conhecimento, os sistemas passarão a aprender automaticamente a partir dos dados, superando a rigidez dos sistemas baseados em regras. Essa evolução tem sido crucial para o avanço em áreas como reconhecimento de padrões, análise de dados em tempo real, diagnóstico automatizado, né, permitindo modelos que se adaptam melhor a contextos novos ou em constante mudança. E o último ponto aqui, o último ingrediente da IA atual é o aprendizado de máquina, machine learning. Então, o campo do aprendizado de máquina tem suas raízes nos estudos psicológicos sobre reforço e formação de conceitos. Mas, ao longo do tempo, passou a incorporar técnicas avançadas de estatística e probabilidade. Atualmente, o aprendizado de máquina é um dos pilares fundamentais para o processamento de Big Data. Você precisa treinar. Big Data é muito dado para você usar humanos para categorizar, dá muito trabalho. Então, você geralmente, muitas vezes, você treina uma IA para categorizar aqueles dados. Mas, claro, você tem que treinar essa IA com dados não rotulados. Porque se você precisar rotular antes, então você não precisa da IA. Então, essas são questões importantes atualmente, né? Em áreas como mineração de dados, visão computacional, etc. Então, embora as redes neurais desempenhem um papel central, é importante, né? Como eu falei, nem toda aprendizado de máquina usa redes neurais, apesar de que muitas vezes usa. Então, nesse cenário híbrido, você tem muitas vezes, né, inclusive, sistemas que têm as duas coisas, redes neurais e regras. Né? Você tem uma IA simbólica e rede neural funcionando junto. Então, nesse cenário híbrido, muitas vezes a lógica simbólica atua como uma moldura conceitual para estruturar o problema, enquanto os métodos estatísticos e de aprendizado de máquina realizam o trabalho sujo, né? Com a inferência, a classificação, a adaptação a dados reais. Essa combinação visa unir o melhor dos dois mundos, né? Clareza interpretativa dos modelos simbólicos e eficiência dos modelos probabilísticos e conexionista. Né? O aprendizado de máquina ele pode ser dividido em 3 tipos principais. A gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais depois. Tá? O aprendizado supervisionado, né? Então, nesse caso, é quando a máquina é treinada com dado rotulado, ou seja, dados nos quais já se conhece a classificação correta. Então, eu dou para minha máquina 10.000 fotos de homens e mulheres e com rótulo homens e mulheres. Então, ela vai tentar categorizar e vai olhar o rótulo. Então, ela vai associar as fotos que tem o rótulo mulher, elas têm tal coisas em comum. Então, essas características são de mulheres. As fotos de homens, ela tem tal coisas em comum, essas características são de homem. E aí ela vai tentar... Depois você pode tentar pegar essa mesma rede e pedir para ela categorizar fotos que você não usou no treinamento. Certo? Esse aqui é o aprendizado supervisionado. E aí, sempre que ela prevê, ainda no treinamento, né? Sempre que ela prevê errado, ela pode olhar o rótulo e falar, pô, eu errei, tem que mudar aqui meu modo de prever. Outro tipo de aprendizado é o aprendizado não supervisionado. Nesse caso, você dá um monte de dado para a máquina, dado não rotulado,
e ela tenta buscar padrões em comum. Ela não sabe o que ela está buscando, mas ela vai tentar encontrar padrões em comum, né? Então, a máquina vai tentar descobrir alguma estrutura subjacente nos dados que pode ser usado para clusterizar, né? Colocar eles juntos, colocar eles em grupos, né? E você tem também o aprendizado por reforço. Esse tipo de aprendizado é inspirado no conceito de recompensa e punição. O sistema aprende por meio de feedback. Então, ele tem um feedback, mas o feedback não é a cada passo dela. Então, isso ocorre, por exemplo, muitas vezes quando você está treinando máquinas para jogos. Então, a máquina joga o xadrez, no final da partida ela ganha ou perde. Se ela ganhar, então aquele comportamento que ela teve durante a partida sofre um reforço. Se ela perder, sofre a punição. Então, ela vai inibir aquele comportamento. Se ela ganhar, ela vai fomentar aquele comportamento. Certo? E aí, por fim, para terminar a aula, esses daí são os quatro ingredientes, tá? Redes neurais, probabilidade, Big Data, Machine Learning. Queria falar um último ponto, que é que nas últimas décadas do século XX, o entusiasmo com a inteligência artificial geral, a galera chama de AGI, tinha dado um lugar a uma abordagem mais pragmática, né? A gente viu, por exemplo, lá no sistema especialista. Então, você tem a IA no começo, ela quer fazer uma inteligência geral, década de 70, 80, 90, sistema especialista. Né? Por quê? Porque a gente teve dificuldade em construir sistemas capazes de atuar de maneira geral e procurou tarefas específicas. Né? Mas na época eu tinha reclamado que essa especialização afastou a IA do seu objetivo original, que era de criar máquinas capazes de pensar, aprender, se adaptar de forma geral. No século XX, com o avanço do poder computacional e o progresso na solução de problemas clássicos da IA, né, por aquelas coisas que eu falei antes, machine learning, probabilidade, etc., voltou o interesse por esses modelos mais amplos e integrados. A partir de 2004, o campo da inteligência artificial geral foi formalmente revitalizado com o primeiro simpósio dedicado ao tema. Esse movimento ganhou corpo com a conferência oficial de 2008 e com o lançamento do Journal of Artificial General Intelligence, que é esse jornal aqui, ó. Journal of Artificial General Intelligence. Certo. Então, a AGI, né, Artificial General Intelligence, propõe o desenvolvimento de um algoritmo universal capaz de aprender a agir em qualquer ambiente, revitalizando as ideias de Ray Solomonov, né, nos pioneiros lá da conferência de Dartmouth de 56. Então, apesar desse novo fôlego, a gente sabe que os desafios de criar uma inteligência geral são imensos, né? Criar um especialista já é difícil. Imagina um generalista completo, né? Por exemplo, a gente já viu, mesmo sistemas avançados têm dificuldades em compreender conceitos básicos de senso comum. A gente já viu isso. Como diferenciar entre puxar e empurrar com uma corda. Né? A gente sabe muito bem que puxar com uma corda faz sentido, empurrar com uma corda não faz muito sentido. Para um computador, isso não é muito óbvio. Né? Isso é chamado problema do senso comum. Né? Que é o ponto lá inclusive do Dreyfus, né? E outro problema também é o frame problem, né? Então, o problema do senso comum é a dificuldade que um IA tem ao tentar entender conceitos cotidianos que os seres humanos aprendem intuitivamente. Já o frame problem é a dificuldade que um IA enfrenta de entender quais aspectos do mundo são afetados por uma ação e quais continuam igual. Né? Então, por exemplo, se está calor e eu abro a janela, a gente sabe que vai mudar a temperatura, mas, sei lá, não vai mudar outras coisas. Para IA não, para IA não é óbvio quais coisas uma ação vai mudar e outra não vai. Isso é chamado frame problem, é uma dificuldade, tá? Então é isso, essa aula é mais exploratória mesmo, como eu disse, a gente vai voltar, ela serve de teaser para o terceiro módulo, a gente vai voltar a cada um desses pontos no terceiro módulo, mas é interessante que a gente já tenha uma noção de quais são os pontos que levaram a IA ao lugar onde nós estamos agora. Tá? Próxima aula, então, vai ser o estudo de caso
sobre jogadores de xadrez, de Go, de jogos de tabuleiro em geral. Tá bom, gente? Vejo na próxima. Um abraço.